ruim sem filho no bolso. Alguém que muda o caráter em cada eleição, alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar a droga. Converteu na Assembleia de Deus. Então que fique claro aos evangélicos que ele não converteu, foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Não, ele não disse que se converteu, o senhor está criando um outro fato que E alguém identificando, você me ajudou, era isso que eu precisava. de Deus, senhor, só nenhum fato, que a gente faz isso. Você viu usando esse processo? Aonde você viu eu usando esse processo? Eu ouvi você fazendo acusações. Fala aí, aonde que você ouviu eu usando? É mentira, então, presidente? Eu quero saber. Não, quero saber, então, qual que é a prova. Me ligou um foguete aqui no estado de São Paulo. Tu pegou o processo, tu vai candidato. Mas eu vou te falar. Mas aí eu faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então posso terminar? Boa noite, candidato. É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o Lula, ex-ladrão. Vocês têm que falar dele. Se eu sou ex-coach, você tem que falar que o Lula é ex-ladrão. Mas o senhor que é o candidato entrevistado aqui hoje, né? Então vamos lá. Sobre os cortes, queria voltar um pouquinho nisso. O senhor comentou que nunca pagou durante a campanha, certo? Tudo bem, só que os dois administradores da página do Discord, Cortes do Marçal, trabalham para sua empresa, a PLX. Jefferson Zantucci e Gabriel Galhardo. Queria que se o senhor pudesse comentar quanto que o senhor gastou até hoje por esses cortes, mesmo que seja de forma indireta. Faço nem ideia quanto gastou. Foi um dinheiro razoável. Quanto? É assim, não faço ideia, você imagina. Tem semanas que eu aprovo 35 milhões de reais de saída de pagamento. Eu vou lá olhar quanto que gasta com isso. Tem um universo empresarial de dezenas de empresas. Se você me pedir isso, eu tenho que ligar para o contador para pegar. E não tem problema nenhum em mostrar isso. Eu sou o número 1 de lançamento na América Latina e tenho maior facilidade de ensinar, inclusive ensino. Só para você ter uma ideia, se o juiz pediu, qualquer pessoa, isso eu posso pedir o levantamento com a tabela dinâmica lá financeira, alguém me passa, está tudo certo. Eu não faço ideia quanto que gasta com isso. Só para deixar claro, 35 milhões, né, que você comentou assim mais ou menos, para os cortes, para o campeonato de cortes. Não, senhora, das empresas. Tá, Eu falei que eu aprovo das empresas. Você imagina alguém que olha saídas em dezenas de milhões, eu vou saber quanto que gastou com corte. Isso é um negócio desse tamanhozinho das companhias. É quanto, mais ou menos? Não faço nem ideia, eu já te respondi. Porque assim, se é uma empresa sua, eles trabalham para o senhor que pagou, né? Mas no período eleitoral eu não paguei, é isso que eu tô te falando. Deixa eu só fazer Antes do período eleitoral, eu vou continuar, eu já falei, tenho orgulho de ensinar isso. Eu já cansei de fazer isso, não tem problema nenhum. Dentro da pré-campanha e na campanha não houve. Candidato, a esse respeito, a Agência aos Fatos pegou o regulamento do campeonato nessa disputa que eu mencionei, realizada entre os dias 24 de junho e 7 de julho, na comunidade Cortes do Marçal, está dito, entre aspas, o regulamento da competição exige a publicação da hashtag, aí o jogo da velha, prefeito Marcal, e prevê pagamentos entre 50 e 5 mil, dependendo do número de visualizações ou volume de postagens. Não era feito pelo senhor, é isso? Acha o pagamento. O pagamento que tem lá vinculado no derrubar da conta é de antes disso, eu tô tudo bem com isso. Não tem que eu pedir para parar, porque eu sei que isso ia dar problema. Tá tudo certo. certo. Pedro. Candidato, boa noite. Boa noite, Pedro. Candidato, você vai falar sobre propostas, olhando para o seu plano de governo, olhando principalmente para a questão do lixo. Você diz que no seu plano de governo, São Paulo se destacará, abre aspas para você, por uma gestão eficiente dos resíduos naturais e pela transformação do lixo em riqueza e de uma, abre aspas de novo, reutilização e reciclagem de recursos para gerar riqueza e renda. Essas são as partes que você coloca no seu plano de governo para descrever o que pretende fazer com relação ao lixo. Tudo algo que parece muito vago, candidato. A gente já está se aproximando das eleições, né? Eu também fui fazer uma escuta no bairro da Brasilândia, que ocupa uma das piores posições no mapa das desigualdades, e as pessoas reclamaram muito sobre a questão do lixo. Eu queria saber qual que é a sua proposta para a questão do lixo, sobretudo nas periferias, e também com relação ao seu orçamento para isso. Porque no seu plano de governo as coisas ficam, minha sensação, candidato, ficam muito vagas. E tem pouca coisa colocando, por exemplo, quanto que vai ser investido aqui e ali. Então eu queria que o senhor explicasse um pouco a sua proposta. Do jeito que você leu aí, eu falei que a gente vai transformar o lixo em riqueza. Isso. Então o dinheiro já vem do próprio lixo. A gente quer transformar, você vai olhar na mobilidade, transformar a frota, isso vai levar mais de uma década, né? Que isso tem a ver com contratos e tem que seguir o Pacta Sunt Servanda, que no latim significa os acordos devem ser cumpridos com as empresas que já estão aí. A gente quer transformar a frota inteira em ônibus de hidrogênio. E a gente consegue transformar o lixo em hidrogênio. Para isso, a Prefeitura vai pedir a ajuda do Congresso Nacional, porque tem alguma coisa vinculada com legislação federal. Só que o próprio dinheiro do lixo já está no lixo. Agora, a gente precisa de levar a sério esse assunto, porque as pessoas elas não foram educadas em relação ao lixo. Não tem isso na formação básica, nós vamos colocar isso. Eu preciso tanto de problema, eu preciso do Congresso Nacional
preciso de ensinar isso na escola. Te contar uma crise que eu tive nos Estados Unidos é de errar o lixo porque a gente não tem educação aqui. E aí você erra a sacola, o caminhão de lixo não pega. Eu tenho uma casa em Orlando e eu falei, caramba, por que aqui em Orlando, ou melhor lá, as pessoas respeitam o pare, aqui as pessoas não respeitam? Por que lá separa o lixo direitinho? Por quê? Porque tem que investir isso na educação, primeira coisa. Você anda numa cidade suja do jeito que está hoje, a gente claramente não ensinou nosso povo em relação a isso. Você olha... Desculpa, candidato. Você olha a situação do lixo, quando tem um interesse de grandes companhias que estão aí 20, 30 anos na cidade, eles não têm interesse em mudar nada e fazer nada de novo, nada disruptivo em relação ao lixo. Por quê? Porque contratos que precisam ser revisados e a gente precisa ter coragem de tratar disso. Senão a gente não vai conseguir. Agora você imagina eu transmitir a energia do lixo para mover os ônibus. Então não vai ter orçamento a mais no que diz respeito. O orçamento só de tirar vai vir... a companheirada já vai sobrar dinheiro. Porque assim, a falsa vinculação da máquina, para você que vai votar no 28, no dia 6, como punição para esse consórcio comunista do Brasil que está instaurado aqui em São Paulo, você tem que saber que tirar esse grupo político que está aí com mais de 12 partidos políticos, com toda a prefeitura loteada, já vai dar economia. A gente revisar todos os contratos da prefeitura, teremos mais economia. Trazer emendas de deputados, para você ter uma noção, são 70 deputados federais que tem no estado de São Paulo. Uma forma de gerar receita, se aumentar R$1 de imposto nas suas costas, é ir atrás de alguns deputados e trazer recursos para dentro da cidade. A maioria dos deputados federais levam para os interiores de São Paulo. Por quê? Eles trocam o dinheiro dessas emendas. Tem deputados que votam com o governo que pode chegar a ter 500 milhões, salvo engano, de 350 a 500 milhões de reais de emenda ao longo de 4 anos. Eu sei como gerar receita, dando louvor para esses caras, colocando eles lá ali na zona norte que você falou de Brasilândia e falar, ó, essa área aqui eu quero investimento seu e vou te dar glória, porque o poder precisa distribuir a glória. O que é glória e louvor, candidato? A glória de um deputado de falar assim, ó, o prefeito reconhece que o recurso veio para cá, é o que o vereador faz e pôr aquela faixa, ao invés de você pôr a faixa, alguém ter a capacidade de reconhecer que o recurso veio pela pessoa. Igual, por exemplo, o Nelson Williams está aqui, ó, o maior advogado do Brasil, eu convidei ele está em uma causa minha, é dar glória para alguém que é um dos mais poderosos causídicos, e obrigado por você ter aceito meu convite de estar aqui. Nelson, então a gente ainda não tem orçamento, né, pro lixo? Não, nós temos. Para as pessoas que estão nos assistindo, você que vai votar no dia 6, você tem que entender o seguinte: burocracia, companheirada, corrupção, ineficiência, falta de virtualização na Prefeitura de São Paulo tem comido o dinheiro público. A gente precisa cumprir um primeiro ano que tem que praticamente carregar as decisões da legislatura anterior, que é a Câmara dos Vereadores, e todas as decisões que o prefeito anterior, que no caso o Ricardo Nunes, tomou. A gente, nesse primeiro ano, não vai ter esse tanto de coisa que a gente imagina, mas a gente organiza a casa com uma coisa, austeridade. Todo governo de direita, todo governo conservador, ele é austero. O que ele tem que fazer? Ele tem que enxugar a máquina e dar prioridade para aquilo que faz mais sentido. Eu vou te falar o que faz mais sentido. Zerar essa fila de 447 mil pessoas que estão precisando de exame. Vamos fazer o seguinte, candidato, a gente fala dos outros assuntos nas próximas perguntas, porque ele perguntou de lixo, acho que o senhor já respondeu. Eu queria ouvir Tudo bem, candidato? Tá bom. Boa noite. Vamos lá, Bruno. Boa noite. Candidato, eu quero fazer uma pergunta para o senhor sobre transparência, um pouco em cima do plano de governo também. O seu plano de governo tem um item lá específico, a prefeitura digital, transparente e pública. E em uma sabatina recente que o senhor fez para a CNN, se não estou errado, o senhor falou que no seu governo ainda vai ter uma coisa a mais ali, que é as reuniões que o senhor tiver no seu gabinete vão ser transmitidas, mas da mesma forma como o senhor faz hoje em dia. Na campanha, já teve algumas situações que o senhor está enfrentando que podiam ter colocado em prática já essa gestão transparente. Por exemplo, tem essa questão que o noticiário tem dado aí da ligação do Leonardo Avalanche, presidente do seu partido, com o PCC, e tem essa questão que é o centro da conversa por enquanto até agora, que são esses impulsionamentos suspeitos aí que levaram à derrubada das suas redes. A minha pergunta é, por que o senhor já não fez isso? Por que essa reunião em que o senhor teria pedido para o Avalanche deixar partido já não foi transmitida? E por que esses impulsionamentos anteriores que o senhor disse que fez, também o senhor já não deu transparência para todos esses números e explicou para todo mundo? Eu sou dono do partido e nem sou presidente, então eu não posso fazer uma coisa chamada ingerência. Eu sendo prefeito, eu estou no comando, certo? Sobre o Avalanche, você acabou de falar que ele tem ligação com o PCC, eu queria saber por que o PCC não ajudou ele
dele, porque foi noticiado hoje que ele está sendo despejado da casa dele. Vocês gostam de criar, por favor, você com todo respeito, te tirando, tá, Bruno? O Metrópolis gosta de pôr uma pressãozinha ali e vincular tudo que é negativo para cima de mim, mas é uma opinião minha. É uma opinião, né? A questão da gente viver num Estado democrático de direito e na liberdade, você não pode ficar chateado com opinião. Se você quiser fazer pergunta, Essa eu posso matéria, falar. inclusive, da Folha de São Paulo. E aí piorou, mas tudo certo. É uma questão de opinião. Né? A liberdade é a melhor coisa. Você pode falar que eu sou bandido. Mas por que o senhor não deu transparência para essas... Então, eu já te respondi. É ingerência minha se eu quiser expor o partido, certo? Então, se ele é o presidente, eu tenho que respeitar porque ele está no comando. Agora a pergunta é, como que o cara é do PCC, parece que o PCC acabou o dinheiro, então por que o cara está sendo despejado da casa dele? Pergunta 1. Mas o áudio é a voz dele, Cândido. Não, mas eu não sou advogado dele. Eu fiz lá o comunicado depois da Globo, da Globo News, e falei para ele, cara, não é melhor se afastar? Eu fiz o comunicado e eu peço, né, que ele tenha bom senso. Eu resolvi me afastar, particularmente dele. Estou seguindo minha campanha em paz, porque para mim é constrangedor o tempo inteiro ter que responder essas questões, mas fica essas perguntas, né? Na minha vida particular eu não mostro tudo, mas reuniões onde eu tenho certeza que as pessoas vão querer me colocar com um pescoço numa forca, eu vou ligar a câmera para mostrar assim. Vai ser o tempo inteiro? Não precisa ser o tempo inteiro. É mais para ter um sistema de defesa. Eu sei que vocês vão me cobrar isso por longos 4 anos de governo. Eu faço questão de transmitir muita coisa. Tem coisas que são estratégia da prefeitura que não precisa de abrir para as pessoas. Então, com relação às contas? Foi? As contas dos impulsionamentos? Eu já falei, não tem dinheiro para abrir. Não dá para abrir esses dados para gente? Já está aberto, está lá no processo. É só pesquisar no terreno, não tem segredo de justiça não, pode olhar lá. Só pegar lá. Pedro, tem a defesa, tem tudo, tem a gente. É que o senhor não sabia nem o valor total. Não, mas aí o que eu paguei até hoje, a pergunta dela é o que eu paguei até hoje. Imagina se eu vou te responder isso, é só pedir isso num processo para mim tá tudo certo. Bruno, para fechar a roda. Pedro. Bruno, não, Pedro. Pedro. Tudo bem, candidato? Tudo ótimo. Eu queria voltar a um assunto que a Malu já até começou a introduzir, a sua condenação lá de 2010 por furto, né? Na sentença, o senhor disse na Globo News que nunca oferiu lucro, que era uma relação de trabalho ali. E na sentença, o juiz fala claramente ali que o seu objetivo em participar do esquema ali era ganhar dinheiro fácil. Então eu queria devolver para o senhor isso. O objetivo ali era esse mesmo, era ganhar dinheiro fácil? Eu ganhei um salário de R$350 e não tinha dinheiro para pagar advogado. Estou com a minha carteira de trabalho aqui, se você quiser, que você é um cara investigativo, eu te dou ela aqui no intervalo, você tira a foto dela inteira, eu vou te mostrar uma coisa, até para te ajudar nisso aí, que aí mata o assunto. Dia 1º de maio de 2003, eu tinha 16 anos de idade e a carteira estava assinada. Eu fui mandado embora desse emprego, eu era operador de áudio. E por uns 6 meses eu fui prestar serviço para essa pessoa, né, na condição, né, de confiança, de alguém que eu já conhecia. Da igreja, né? Era o pastor de jovens da época. E aí, eu, muito jovem, querendo ajudar em casa e pagar minha faculdade, entrei nisso, foi uma latada na minha vida, me envergonho de ter envolvido com esse tipo de gente. Só que na hora que acabou isso, eu fui processado, né, por longos 13 anos, isso foi assustador para mim. Você vai pegar a minha carteira de trabalho, no mesmo ano, está registrado como atendente de call center. E eu fiquei quase 8 anos numa companhia. E aí o que acontece? Se eu fosse um bandido e quisesse dinheiro fácil, eu ia arrumar serviço de carteira assinada para quê? Então você pega meu imposto de renda, você vai ver que está ali declarado o que eu ganhei na carteira. E fui crescendo e fui um dos melhores funcionários dessa companhia. Eu não tenho nadinha para me curvar para bandido, eu não sou bandido. Se você investigar e achar o que eu tirei de alguém, que os candidatos, né, de forma deselegante e desespero, porque todos caíram na pesquisa e eu estou subindo igual um foguete aqui na cidade de São Paulo. Eu tô perguntando coisa do processo, não tem nada a ver com o candidato. Mas eu tô te falando. Né? Mas aí eu faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então posso terminar? Claro. Então vamos lá. Eu tenho uma história de trabalho digna, tem 13 anos da minha entrada de carteira de trabalho até a minha saída. 13 anos, certo? Os candidatos falam, você roubava velhinhas. Eu nem sei quem são essas pessoas. Eu trabalhei com um cara, que esse cara fez isso, inclusive cumpriu cadeia, foi condenado. Eu fui prescrito porque não tinha nenhum crime na minha vida antes disso. Inclusive, eu não dei conta de ter uma defesa. O senhor prescreveu por causa da idade. É porque se você tiver antecedente, você não deixa responder, cara. Eu fiz direito para ouvir o que você está querendo me explicar. Deixa eu terminar de responder, ué. Fiquei 5 anos na academia, deixa eu te ensinar. Você tem atenuante se você não tiver nenhuma passagem antes. Eu nunca tinha passagem. Então, se você deixar eu responder, eu ia te explicar que isso é um atenuante. Segundo, menor de 21 anos.
E você sabe o que aconteceu? Se eu tivesse uma defesa técnica, se eu tivesse um Nelson Williams que está sentado aqui, eu nunca ia ser condenado nisso aí. Sabe por quê? Porque a condenação foi na primeira instância. A gente não chegou aí para o trânsito em julgado. Significa o quê? Não existe condenação transitada em julgado. Por isso que eu estou explicando. Então eu termino a resposta te falando. Isso não vai fazer diminuir nenhum brilho. A imprensa está pegando áudio disso. Eu já não fui condenado, prescrito, e não foi nem transitado em julgado. Eu estou em paz em relação a isso. Certo. Sabe, ano que vem vai fazer 20 anos disso. E todas as vezes que vocês tocarem nisso, eu vou dar uma ferida. Precisamos revisitar os áudios do Petrolão, do Mensalão, e reviver a moralização desse país. E eu te agradeço pela pergunta, Pedro. Candidato, o senhor falou que esse processo vai fazer 20 anos, que o senhor já respondeu por ele já prescreveu, isso tudo é verdade, mas o eleitor está conhecendo o senhor majoritariamente agora. O senhor sempre teve muitos seguidores, milhões deles espalhados pelo Brasil. O eleitor de São Paulo está tomando conhecimento da sua trajetória agora, então é lícito que essas questões voltem, porque afinal é uma condenação, não é qualquer coisa. A gente está falando de uma condenação. O senhor disse que o senhor consertava computadores. Nos últimos dias surgiram áudios mostrando uma certa intimidade com os integrantes do esquema, inclusive uma preocupação da sua parte quando o pastor Danilo foi preso ou começou a ser investigado. Eu trago isso à baila porque o senhor também já ensinou em diversas ocasiões que o candidato Guilherme Boulos teria relações com drogas. No Flow, na semana passada, numa hora se referindo aos seus adversários, o senhor falou, esse povo que mata os outros. O Igor até fez assim, nossa, calma, você falou, tem que falar isso mesmo e tal. Me parece que quando é com o senhor fica muito sentido, se sente injustiçado, mas quando é com os outros, o senhor não tem muito cuidado. Isso não demonstra um pouco de dois pesos e duas medidas no trato da reputação dos outros, candidato? Na verdade, é uma questão de fazer perguntas. Quem matou o Celso Daniel, né? Pois é, até hoje está sem resposta. Pois é, a gente sabe, mas falar a gente morre também, então é melhor ficar caladinho, né? Ali é uma baixaria. Eu peço perdão para o eleitor, porque eu saio de casa pensando, hoje vai ser o dia da nobreza. Mas não tem como, eles estão desesperados, porque nunca na história da Prefeitura de São Paulo alguém está concorrendo contra a máquina municipal, estadual e federal. Sem as suas redes sociais, só com Deus e com o povo. O senhor é muito bom de retórica, o que eu estou perguntando não é isso. Eu estou perguntando se o senhor não usa, o senhor, como orador, que se gaba de ser um excelente orador, e o senhor de fato é. Se o senhor não usa de dois pesos e duas medidas quando o senhor cobra, que em relação ao senhor não se remexam fatos que estão documentados, são uma condenação judicial, e em relação aos outros o senhor joga fatos no ventilador sem nenhum cuidado. É a mesma coisa que a para-choque de comunista faz. Ela fala um monte de coisa que é para eu gastar meu tempo para não atacar os outros. Que ali tem um consórcio comunista, e aí eu já respondo sua pergunta e você fica satisfeito. Um comunista com a ideologia de extrema esquerda, que eu nunca vi nenhum de vocês falando que o Boulos é de extrema esquerda. Ele é uma vergonha até pro PT. É uma derrota pro PT ter ele de aliado. Ele é extrema esquerda. Eu acho que eu pego leve demais. Nunca o Boulos será prefeito dessa cidade. Isso é uma questão pessoal. Eu jamais entraria na eleição de prefeito de São Paulo. Só que quando eu vi Sacano Salles, e aí eu vi todo mundo do mesmo lado, eu falei, esse negócio está desbalanceado, eu acho que isso pode comprometer o futuro do país. Eu entrei, não sei se acompanhou, Vera, eu fiz um vídeo falando o seguinte, que se não tivesse um candidato que entenda de mentalidade, de prosperidade, para tirar nosso povo da miséria e desse sequestro emocional que a esquerda colocou, em 30 dias automaticamente eu seria pré-candidato. E ninguém apareceu. Eu não estou falando que o Salles seria o melhor não, mas o fato de perceber que Valdemar Costa Neto, que é antigo do Mensalão, fez a movimentação e pôs o Bolsonaro sequestrado nisso, eu falei, tem alguma coisa errada. Vou entrar. Mas o senhor mesmo não disse que o senhor queria entrar no PL? Eu fiz isso. Queria entrar justamente mas já não era o Valdemar, ele está lá a vida toda. Mas é porque o Bolsonaro que manda lá. Quando eu percebi que ele não manda, mesmo ele tendo reconstruído um partido que estava jogado às traças, eu percebi que ali não dava para entrar. O senhor também não manda no seu partido, só Ixi, é isso mesmo, é por isso que eu quero, eu defendo. Bom você levantar isso, Malu. Eu defendo que aqui no Brasil seja como nos Estados Unidos. Que todo candidato, se quiser sair sem partido político, que ele tenha um registro dele deferido para disputar as eleições. É constrangedor acordar todo dia com a notícia de um partido. Partido é um negócio que todo mundo fica louco, tem mais de 30, não sei que jeito que está a composição hoje por causa das federações, mas um partido político é um lugar onde as pessoas ficam com um síndrome maluca de
de vamos vender, vamos implodir, vamos tirar o fulano. O Sabará que está aqui, que era secretário do governo Tarcísio, ele experimentou algo no Partido Novo, que a gente acreditou, o Novo é top demais, derrubaram a candidatura dele. Foram desleais com ele. Ele é um cara que veio para cá para trazer essas conexões e trazer essa experiência política de tirar a gente da rua, comprovadamente, 3.500 pessoas com a Arca ainda deu emprego. Ele veio abrir isso, mas eu sinto a dor que ele sentiu, porque tiraram a minha candidatura também. O Silvio Santos, por exemplo, se ele tivesse sido presidente do Brasil, o Brasil ia para outro rumo, mas a gente ter Lula, ter Dilma, ter um povo que não consegue levar esse país adiante, que não consegue mudar a mentalidade de um povo, a gente está perdendo tempo, há décadas que a gente está envolvido nisso. Então, assim, fica aqui meu registro de indignação. Não vou defender partido político meu não precisa esperar ter cargo em secretaria, nada disso. Nas minhas empresas não tem um parente meu. Vocês que gostam de dar uma investigada aí no período eleitoral, Pedro, você tinha pedido. Pegando um pouco o gancho que a própria Vera perguntou, que você tem utilizado de um processo de porte de droga para acusar o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, né? De um processo de uma pessoa com o mesmo nome dele. Você não é uma pessoa, você não é inocente, você é uma pessoa inteligente, você sabe que se trata de uma outra pessoa e havia inclusive construído uma estratégia para divulgar isso no último debate, perto das eleições. A minha pergunta, candidato, você acha essa estratégia, isso honesto? Se fosse contra você ou contra alguém da sua família, você acharia justo uma estratégia dessa, montada de fazer essa associação de uma pessoa? Você viu eu usando esse processo? Aonde você viu eu usando esse processo? Eu ouvi você fazendo acusações. Fala aí, aonde que você ouviu eu usando esse processo? É mentira, então, o processo? Não, eu quero saber eu. Não, quero saber, então, qual que é a prova? É o seguinte, como o Boulos está apavorado e não aparece com o toxicológico, calma que eu tô aqui, eu vou resolver isso aí. Tem uma entrada num hospital, calma que eu falo para todo mundo, né? Eu acho que a gente tá batendo recorde aqui, agradeço todo mundo e faz um M28, tira um print, vamos responder a pergunta. Eu tô respondendo. Tem limite a pergunta? Que é Roda Viva? Não, tem limite de tempo a pergunta? Não tem não, você pode responder à vontade, mas agora essa coisa de faz o M no Roda Viva, eu acho que é meio incabível. É a única arma que eu tenho, entendeu? Eu não vou esquecer. Mas o senhor está dando uma entrevista num programa que tem 38 anos. Eu estou liderando a pesquisa, estou liderando a pesquisa de intenção de voto por ser a pessoa que usa essa ferramenta. Então vamos lá, você estava respondendo. A resposta foi, eu te perguntei onde eu usei, você viu usando aonde? E aí eu te voltei, cadê a prova então? Eu não usei esse processo, cara. Então, mas eu te perguntei como é que você tem alguma prova? Publicado, acho que foi publicação minha. Você não tem falado que o acusado ele? Eu vou mostrar o que eu tenho no último debate. Agora, você assistiu o debate ontem? Fiz a pergunta para ele. Por que no último debate? Porque o brasileiro esquece em 2 semanas, Malu. Não dá para usar isso agora. O senhor repete sempre, não vai esquecer. Então, eles estão falando que eu sou um monte de coisa, então tem que segurar. Eu tô jogando, é um jogo. O senhor tem filhos, é casado e se jacta muito da sua família e usa o fato de ser um homem de família. O senhor acha justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai dela? Deve ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição, alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar as drogas. Ele não se converteu na Assembleia de Deus. Então que fique claro aos evangélicos que ele não converteu, ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Vera, você me ajudou nisso aí. Não, ele não disse que se converteu. O senhor está criando um outro fato que não tem. Alguém testificando, você me ajudou, era isso que eu precisava. Eu não ajudei o senhor, só dei um fato, porque a gente faz isso. Mas de onde você tirou então que o Boulos cheira cocaína? Cara, por que ele correu das perguntas todas as vezes? Vocês estão perguntando mais do que ele. Porque se o senhor pesquisar para trás e eu pulei de paraquedas, eu não preciso responder. Aqui no Brasil? Pelo que o colega trouxe aqui, existe um processo penal de alguém homônimo ao Boulos. Você acha eu usando esse processo? Eu não usei esse número em lugar nenhum. Mas então de onde você tirou aquele outro que cheira fala cocaína? tanto do artigo 138? Cadê o exame? Mas você teve acesso ao exame toxicológico Você dele? pediu, eu levo 3 empresas, se a Tabata fizer, se todo mundo fizer. Mas ninguém precisa fazer exame toxicológico, o senhor está criando. Não, porque o senhor é que criou isso. Tá certo, então vamos mudar o assunto. Realmente acho que é um Só para fechar um factoide que pouquinho, não tem candidato, importância. o senhor tinha falado da questão lá dos comunistas. O presidente Bolsonaro, ele está apoiando o Ricardo Nunes, ele indicou o vice do Ricardo Nunes, que é o Coronel Mello. O governador Tarcísio está fazendo também campanha para o Ricardo Nunes. Eles são comunistas também, o presidente Bolsonaro e Tarcísio? É por isso que o eleitorado bolsonarista todo passou para o meu lado. Porque a direita não tem dono, a liberdade não tem dono. A liberdade não é um gado. Apesar da gente mover esse país com agro, que eu também sou do agro, sou fazendeiro, a gente não é gado. Mas eles são comunistas?
Eu não sei qual que é o problema do Valdemar tá convencendo o Bolsonaro até hoje. Agora, ele falou com a própria boca. O Nunes não é o meu candidato dos sonhos. Envia elogio logo em seguida. Cria um alvoroço, aí tem que falar alguma coisa. Aí põe um filho 1 para bater, filho 2. A gente se resolveu e tá tudo certo. Você pode perceber que depois que eu conversei com todos os cenários, não tem ninguém me atacando mais. Por quê? Porque estava tendo um prejuízo para a figura do Bolsonaro e do movimento de direita. Mas eu não entendi, o senhor quer o voto dele mesmo ele sendo comunista? Cara, eu quero o voto do povo. O voto do Bolsonaro é 1. O do povo, eu preciso de 3 milhões de votos. Uma punição contra esses candidatos Zé Ruelas que estão aí. Vamos. Candidato, já que o senhor está falando do movimento de direita, tem um assunto que eu acho que interessa muito para o eleitor de direita e muita gente gostaria de saber o que aconteceu exatamente. É sobre o episódio em que o senhor se recusou a dar uma entrevista para um canal de direita do Paulo Figueiredo, porque o senhor não queria que fizessem perguntas sobre o Alexandre de Moraes. Eu conversei longamente com o Paulo para entender o que tinha acontecido e não ser injusta aqui com o senhor fazendo jornalismo. Ele conversou comigo, leu para mim as trocas de mensagens e ficou claro para mim que a sua assessoria disse para ele 2 coisas. Um, que tinha um julgamento para acontecer, que o senhor falasse, o senhor podia perder o registro da sua candidatura, e a outra é que foi pedido para que a entrevista ficasse para depois do 7 de setembro. Eu queria saber por que o senhor tem medo de enfrentar o Alexandre de Moraes? Eu não tenho, porque eu não tenho problema nenhum com ele. Quem tem é um partido. Por que o senhor não quis falar do Alexandre de Moraes? Eu criei uma estratégia, vou te contar exatamente do jeito que foi. Eu estava precisando da atenção dos bolsonaristas. E aí eu acordo de manhã, ligo pro Sabará, exatamente assim que aconteceu. Sabará, cancela essa entrevista com ele. E aí criou alvoroço, né? Ele é um pouco desesperado, o Paulo Figueiredo. Não é à toa que ele está enfrentando o problema que ele está enfrentando, né? Porque ter coragem para sentar o peito numa lança, eu não sei qual que é a lógica disso. Ele criou o estardalhaço, parou o Twitter, ficou todo mundo maluco. E no mesmo dia eu vou lá e comento no Instagram do presidente Bolsonaro, o Carlos me responde, aí eu fui pra cima. O que eu fiz com isso? Eu acendi o bolsonarismo. Fui, ataquei o Carlos por 3 vezes, liguei pro presidente Bolsonaro, ele falou, para de bater no meu filho. Aí o Nicolas entra na jogada e tira. Sobre o Alexandre de Moraes, qualquer exagero que tiver da parte dele, que o CNJ entre em ação, que ele responda por tudo. O CNJ não pode investigar ministros do Supremo. Então pronto, que seja o Senado. O que o senhor acha do corte do X? É a mesma sensação que eu estou sentindo com as minhas. Eu acho que agora o Brasil inteiro está sentindo o que eu estou sentindo. O Elon Musk chamou ele de ditador. O senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador? Você tem que fazer pergunta para o Elon Musk, ele que responda pelas coisas dele. Estou perguntando se o senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu acredito que tem um desequilíbrio dentro da República e eu acho que as competências do Supremo Tribunal Federal, eu como jurista posso falar com tranquilidade que eu sei o que é o Supremo. O Supremo está muito político. Ele está tentando dosar uma radicalidade que a gente teve no passado. E eu acho que já passou do limite. Então, todo respeito aos 11 togados ali na Suprema Corte, esse é um recado meu pessoal para vocês. Já passou essa onda. O Brasil precisa ser unificado. A gente precisa baixar essa pressão e a gente precisa retomar isso. Através de São Paulo, nós vamos retomar esse país. É um recado meu para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós confiamos na justiça. Não precisamos ter uma corte política. Vamos voltar a defender a Suprema Carta, a nossa Constituição Federal de 1988. Ela precisa ser defendida por vocês, não precisa legislar e nem atuar politicamente. Eu, como cidadão, então, o senhor acha que eles candidato estão à legislando prefeitura, e atuando? não acho não, eles estão fazendo isso. Isso está sendo feito. Você vê, por exemplo, no Senado Federal, homens e mulheres ali, que hoje têm processos. Esse é um modus operandi da justiça brasileira. Essa falta de celeridade faz com que muita gente fique pendurada, Vera, para quê? Para nesse pendurar, fica devendo favor para alguém. E eu faço aqui um clamor aos 81 senadores. Se o povo está dizendo o que precisa ser feito, que vocês assumam aquilo que o povo está falando. Que vocês se levantem. Agora, como a gente tem poucos atores, tanto no Senado como no deputado federal, na Câmara Federal, a gente está com esse poder tripartido que é claudicante, mancando. Então, por favor, Congresso Nacional, se levantem. O senhor defende não o impeachment estamos mais do em guerra. Alexandre? O senhor defenderia o impeachment? Quem defende o impeachment é o Senado. Mas qual que é a sua opinião? A minha opinião é que tem que ser apurado. Vocês divulgaram na Folha que assessores fizeram isso? O que eu vi hoje, que eu estou acompanhando? Vão chamar no Congresso Nacional. O segredo não é vamos criar ruptura o tempo inteiro. O Brasil já passou 2 processos de impeachment. Certo. Esses 2 processos criaram rupturas institucionais. O que eu defendo? Devido ao processo legal.
Ah, vai impeachment. Isso aí quem define é o Congresso Nacional. Agora, parabéns, foi bem assertivo. Não sei se foi o Nicolas que pediu. Precisa ouvir todas as denúncias. E aqui vai os parabéns para a Folha de São Paulo. Ela publicou as denúncias. Teve coragem de fazer isso. Parabéns. Agora, tem que ter um outro ator, Congresso Nacional. Vai lá e entende o que está acontecendo. De novo, o impeachment não é jurídico. Você que está aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, você tem que aprender o seguinte. Eu fiquei 5 anos na Academia de Direito. Quando você viu a Dilma sendo impeachmentada, ela não estava sendo impeachmentada por o direito, é político-jurídico. O que significa isso? Se não tiver disposição do Senado, o Brasil inteiro pode pedir isso. Muita gente no mundo político acha que vários dos bolsonaristas, inclusive com quem eu converso, desconfiam que essa sua resistência em falar do Alexandre de Moraes pode ter a ver com aquele áudio que também a Folha publicou, que mostra o presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, dizendo que costurou com o Michel Temer e o Alexandre de Moraes a decisão que decretou a intervenção que deu o partido para ele, em consequência permitiu a sua candidatura. O senhor soube dessa negociação? Eu sei que ele conheceu o Temer esses dias. Não faz nem sentido isso. Certo. Vamos prosseguir. Malu, a gente vai prosseguir. Eu fico ouvindo pelo site de fofoca por aí. Agora é o seguinte, eu quero terminar esse assunto aqui. Só tem uma pessoa que me faz sentir temor. Essa pessoa é o Deus vivo, quem me chamou na política, a quem eu curvo a minha cabeça. Não tem ninguém nessa república que eu afino ou vou parar. Deixa eu terminar, por favor. Não existe ninguém nessa república. Agora, eu já estou arrumando problema com o governador do estado. Estou arrumando problema com o prefeito da cidade. Com o presidente da república. Eu vou arrumar problema com o STF. Isso não é uma briga minha agora. Daqui 35 dias eu estou eleito, eu vou focar na cidade de São Paulo. E aqui vai meu recado para a Suprema Corte. Vamos fazer uma política diferente. Não dá para ser desse jeito, senão a gente vai atrapalhar o crescimento desse país. A gente tem que olhar o rombo de 1 trilhão que o Lula produziu nesses últimos 2 anos, que é mais de 1 trilhão. Se não frear, se não tiver responsabilidade fiscal, nós vamos perder esse país de novo e vai ter que acordar um povão e levantar contra esse governo do PT de novo. O senhor falou que sou jurista. Como jurista, o senhor acha que o ministro Luiz Roberto Barroso deveria cancelar a portaria do então presidente Toffoli, que criou o inquérito do fim do mundo? Essa alcunha foi dada pelo ex-ministro Mello. Porque esse país está sob o inquérito do fim do mundo e todo aquele monte de inquéritos que vem. Eu vou contar uma coisa para o senhor rapidamente. Eu nunca vi tanto político dizer que tinha medo de falar, apesar deles terem inclusive um artigo constitucional que, além da liberdade de expressão, que é para todos nós, no artigo 5º, como o senhor sabe, eles têm o artigo 53, artigo 5º, inciso 4, que dá, inclusive, inviolabilidade por quaisquer votos e opiniões. Mas não tem uma realidade. Essa é a realidade. Eu entendo o seu voluntarismo, é admirável, todo candidato tem isso. Eu cubro eleição há muito tempo. Mas eu tenho uma realidade hoje que nada passa pelo Supremo. Nada sai se não passar pelo Supremo. Vou dar um exemplo. Morador de rua aqui em São Paulo, ou lá em Rio das Pedras, onde eu nasci, no interior de São Paulo. A prefeitura não pode remover de forma compulsória, porque é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que foi referendada pelo Pleno. O governo acho que tem 120 dias para encontrar uma solução. Uma decisão do Supremo que nunca se meteu nesse assunto, que diz respeito a uma ação que o prefeito tem que tomar. Como é que o senhor vai lidar com isso? Primeiramente, como jurista, eu preciso de uma opinião técnica do senhor. O senhor acha que o ministro Barroso deveria revogar aquela portaria do Toffoli que criou todo esse absurdo jurídico que nós estamos vivendo? Na verdade, o que a gente precisa é ter celeridade no judiciário, porque a grande tática que eu vejo do sistema judiciário hoje é prender as pessoas em inquéritos para usar isso para calar elas. Isso não é do Supremo, isso é de todo o judiciário. Eu não tenho nenhum medo de falar isso. Quando eu vejo que pessoas estão se posicionando, você pode pesquisar, tem um inquérito. Esse inquérito é uma barganha, isso é uma vergonha. Não só tem que colocar prazo final, mas precisa de dar celeridade. Duas coisas. Você pediu minha opinião de jurista. Minha opinião de jurista tem que ter prazo todo inquérito. Tinha que ter o prazo final. Se não tiver, então, mas não tem. Isso, ou seja, então tem que invalidar o inquérito. O que está acontecendo? Está acontecendo vários, é minha opinião jurídica, está acontecendo vários atos nulos por não colocar fim num processo. Não existe um processo assim. Tirar um ministro que abusa de autoridade, então, se você precisa, tem que fazer o quê? Tem que fazer o instrumento. Não é o preciso, o país precisa. Então, chegou na mão de quem ontem?
Do Pacheco, está na mão dele. Agora ele tem que ser homem para fazer o que os deputados estão falando. Mas eu posso começar pelo Barroso, ele pode simplesmente revogar essa portaria. Então, é o presidente da você corte. tem o número dele? Vamos ligar para ele. Eu tenho aqui, ó, vou achar o número dele rapidinho e vou ligar para ele. Podemos ligar agora, o que o senhor acha? Vamos pegar o número dele. O que isso vai mudar com o candidato da prefeitura mandar revogar? Você está no inquérito também? Não estou no inquérito. E também, se eu tivesse, não é um problema. A questão tá, vamos lá. Você pediu minha opinião, eu dei. Eu preciso das questões práticas. A questão prática é isso. Eu tenho uma decisão do Supremo que interfere, por exemplo, na rua de São Paulo. Agora vamos para a segunda pergunta, então, que a primeira já foi respondida. Isso é uma questão, você já viu minha opinião, você pediu ela técnica. Sim. Agora vamos para a questão da cidade. A média para você tirar uma pessoa da rua é 7 vezes. Uma entrevista com abordagem, são 3 cenários. É rua, abrigo e emprego. Vou usar a arca do Felipe Sabará, que comprovadamente ela tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego. Tem uma lei aqui no estado de São Paulo sobre a agricultura familiar, que a gente tem que ter um percentual mínimo né, de pessoas que fazem a merenda escolar do estado de São Paulo. E a gente tem essas terras para isso e a gente precisa continuar nesse progresso que o Felipe Sabará começou aí, tanto na prefeitura como no governo do estado. E é por isso que ele está comigo. Se você chegar numa pessoa na situação de rua agora e falar, vamos sair? Não quero. 2, não vai, ou seja, a média é 7. Então a gente tem que ter um voluntariado absurdo, tem que ter pessoas para fazer isso. Hoje, a gente deve gastar um pouco mais de 2 bilhões com esse assistencialismo de vamos tirar pessoas da rua, só que hoje tem ONGs, tipo a Cracó Resiste, que não quer tirar as pessoas da rua e recebe dinheiro público. Você imagina o que eu vou fazer no 1º de janeiro de 2025. Quem tiver contra o povo sair da rua, eu já vou cortar o recurso no primeiro dia. A gente gasta R$1 bilhão por ano para tirar as pessoas da rua. Você vê o tanto que o bananinha incompetente só tem aumentado. O que eles estão fazendo? Espalhando a Cracolândia em 17 pontos. Tem 17 focos de Cracolândia na cidade de São Paulo. E o maior problema da Cracolândia não é o crack, é o álcool. A Alcolândia. O povo está usando dos abrigos para dormir e acorda no outro dia, porque você não pode entrar e ficar saindo. Você tem que ir lá, dormir, acordar no outro dia. Aí você sai, vai lá, arruma, bebe, enche a cara, dorme de novo. Nós vamos de responsabilizar as cidades que estão mandando mendigos para cá. Nós precisamos de ter mais paciência para tirar essas pessoas da rua. Eu tive na porta da Sé, da catedral, eu conversei com 2, um dos que eu conversei, puxou 11 anos de cadeia e estava lá, e eu falando para ele, eu sou a sociedade, eu te perdoo, vamos mudar. Não vamos pro abrigo, cara, vamos pro abrigo, trocando ideia. Ele, peraí que eu vou falar com a minha namorada. Ele foi, usuário de crack esse. Não vou não. Aí o Sabará estava comigo e falou, cara, você tá vendo? A gente tem que insistir pelo menos 7 vezes, que é uma média. Então, se é média, tem gente que leva 10, 11. Para tratar emocionalmente uma pessoa que está no estado de miserabilidade, é de 6 meses a 24 meses, dependendo da pessoa. Candidato. Só para terminar. Pode concluir. Então, assim, eu vou te falar, não precisa de ter esse negócio da intervenção de um juiz com a compulsória. Porque vai ser uma guerra, aí o governo vai sentar, que é o banana senta na cadeira e fala o quê? Já que ninguém consegue fazer a compulsória, eu não vou fazer nada. A gente tem que levar esse povo para a horta, para trabalhar, tem que tirar do ambiente. E é devagar, ir pegando testemunho, trazendo. Tem que ter uma política social e voluntariado absurdo para tirar essas pessoas de lá. Responsabilizar quem está enchendo as ruas de mendigo, porque tem um monte de cidade fazendo isso. Tem 645. Claro, é pelo Ministério Público. É claro, o Ministério Público tem que saber disso. A gente tem que vigiar essa chegada. De onde você está vindo? Eu conversei com o outro é lá de Moçambique. Falei, mas por que você tá aqui? Ah, porque eu perdi o passaporte. Cara, pega aqui, vamos resolver o problema. O cara tá na rua, o cara é de Moçambique. Eu vi esse cara, inclusive eu filmei. Então, tipo, a gente precisa de ter coragem de resolver. Agora, gastar R$1 bilhão e aumentar 23% em relação a dezembro do ano passado, você é um incompetente, seu bananinha. É isso que você tá fazendo aí. Mais uma do Caute e depois tem outra das ruas. Candidato, voltando a falar de casas, plano diretor aqui em São Paulo foi mudado durante a gestão Haddad, proibiram basicamente a construção de prédios com estacionamentos, obrigaram a construir prédios somente em avenidas com grande transporte público, com grandes avenidas de ônibus ou metrô, e os prédios ficaram muito pequenos, os apartamentos ficaram muito pequenos. Então, há um problema imobiliário em São Paulo, especialmente para famílias com filhos, prédios com apartamentos um pouco maiores. O senhor pretende alterar, já foi feita uma alteração de 10 anos, né? O normal, mas eu pretendo alterar sim. O que o senhor pretende fazer? O que o senhor achou desse plano diretor e como o senhor acha que deveria ser um plano diretor para uma cidade como São Paulo? A cidade não foi planejada para fazer o que as pessoas estão pretendendo. Então a gente precisa de inverter o planejamento. O que é inverter? Eu sou construtor também, loteador, eu gosto muito do assunto e entendo um pouco. A cidade de São Paulo tem uma rodovia em volta dela de 177 quilômetros, que é o Rodoanel, e tem 44 quilômetros que não acaba nunca e já gastou 5 bilhões e não termina. Segundo o Tarcísio, vai terminar em final de 2026, eu espero. Vou ajudar ele nisso aí. O que acontece? Como tem esse anel do lado de fora de 177 quilômetros, eu quero fazer um anel do lado de dentro que não é de rua,
é de uma faixa empresarial, que eu chamo isso de amortecedor de fluxo. São 38 cidades em volta da cidade de São Paulo. E essas cidades, elas estão entrando no centro expandido. E cria esse caos de 7 milhões de carros, gerando essa poluição, essa lentidão e inclusive mudando a questão da paz mental das pessoas. Porque não adianta, você fica perturbado mentalmente. Funcionários morando no mesmo bairro. Para quê? Para ajudar na reurbanização da cidade. E a gente, nesse amortecedor de fluxo, verticalizar, gabaritar, é o nome que tem no mercado imobiliário. Nós vamos gabaritar essa área para subir os prédios. Se você for em cidades que tem subúrbios nos Estados Unidos, existem grandes avenidas que levam os bairros para fora e rodovias cortando a cidade, rodovias. Nossa cidade não foi planejada para ter esse tanto de gente. Então, o que a gente tem que fazer? Ao invés de adensar a área do centro expandido, a gente tem que trocar isso para fora. Porque se eu oferecer emprego nesse cinturão, que é onde nós vamos criar 2 milhões de empregos em 1.460 dias, que esse é o projeto da empresarização, não fechar, só para você saber, a maior parte das empresas que fecham até o segundo ano é por conta de despesa fixa. E a gente tendo esse tanto de imóvel, podendo ajustar e ajudar o empreendedor a abrir empresa e não fechando, porque o problema do brasileiro não é falta de abertura de empresa, é fechar a empresa de forma precoce. Nós vamos criar esse cinturão e essas empresas, para ter os benefícios, tem que ter esses moradores próximos. Então vai ser uma revolução, não só de moradia, mas de emprego. Emprego vai diminuir a criminalidade. Emprego na onde a pessoa mora. Você que mora na periferia, pensa você acordar, pegar uma bicicleta e já chegou na empresa, ou então ir a pé para a empresa. Poxa, quem que não quer um sonho desse? Você vai perto da sua casa, sem ter que ficar arrastando esse metrô, sem ter que entrar nesse ônibus. Nós vamos continuar investindo em tudo isso, mas pensa comigo, essa é a oportunidade. Um governo de esquerda não quer criar emprego, ele quer te manter sem prosperar. É a prova. Ninguém fez você prosperar até hoje, nenhum governo de esquerda. É mentira, porque eu já fui de escola pública, eu já caí nessa conversa, já acreditei no Lula, inclusive. Eu já fui de partido de esquerda, porque eu não consegui entrar em nenhum. Esse povo é tudo mentiroso, esse povo não serve pra nada. E faz um M aí, e é 28. Mais uma das ruas, vamos ver. Pablo Marçal, eu gostaria de saber de fato como ocorre essa relação do presidente do seu partido, do PRTB, o Avalanche, com o PCC. Isso existe? Como você explica isso? Laís, o nome dela? Isso. Laís, obrigado pela pergunta. O Avalanche está processando todos os jornalistas que pegaram no pé dele em relação a isso. Pelo que eu conheço, eu conheci ele agora, quando eu entrei nesse partido. Eu entrei nesse partido no último dia, que eu acabei saindo por tirarem a palavra que eu iria ser candidato pelo DC, eu acabei entrando no PRTB. Eu acredito no contraditório, na ampla defesa, e espero que seja verdade a defesa do Avalanche. E eu deixo bem claro, a Avalanche não vai ter cargo na prefeitura, ninguém do meu partido, não tem ninguém que eu curvei para falar alguma coisa sobre prometer algo por estar aqui. Mas eu agradeço o Avalanche porque ele é o único cara que conseguiu segurar essa candidatura no peito. E obrigado, viu? E se tiver alguma ligação, que seja apurada e que ele responda. Eu não tenho nem político, nem amigo, nem ninguém de estimação que eu vou defender se essa pessoa estiver errada, que ela pague. Se você na cidade de São Paulo sabe que R$1 bilhão está sendo destinado para nada, isso tem que ser apurado e colocar a gente na cadeia, não faz sentido. O padre lança leite, ele sabe que ele fica usando aquilo ali para politicagem. Então assim, você sabe o que é R$1 bilhão? Eu já faço a resposta agora. Olha o que é você dar a chance para um inútil governar uma cidade que tem um orçamento de 120 bilhões de reais. 1 milhão em segundos significa 11 dias. Você liga o cronômetro, para dar 1 milhão em segundos leva 11 dias. E 1 bilhão em segundos, 31 anos em segundos. Só para você entender a dimensão, a escala e a exponencialidade da diferença de 11 dias para 32 anos aproximadamente. O que significa isso? A gente gasta esse tanto de dinheiro por ano e aumentou 23% das pessoas em situação de rua. Ou seja, nós não estamos gastando dinheiro. Alguém está comendo esse dinheiro e está aumentando. Ou seja, você está investindo para ter mais morador de rua e pôr esse bando de ONG para fazer graça aqui. Em nome de quê? A troco de quê? Você vai ter seu familiar de volta na sua casa. Essa pessoa que está em situação de rua, a maior parte são homens, eles vão para um trabalho. Nós vamos dar uma vida digna para ele e você vai receber seu familiar de volta. Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos fazer isso. Se o STF barrar, se o STF for lá, vai ter que pegar o avião, sentar lá, tem 11 ministros. Olha, tem uma boa vontade, não tem solução, a gente precisa de ajuda. Se barrar, o que vocês sugerem? Assim como é que você chama? Adalberto. O Adalberto falou, mas o Estado tem 120 dias, então apresentou a solução. Não apresentou? Vamos voltar. Então não temos solução. O que você pode fazer? A gente vai ter que... Se isso aqui fosse uma monarquia, já estava resolvido, porque qualquer um não ia deixar. Agora é uma democracia. Democracia é tripartida.
É tripartida, mas o auxiliar da justiça, que está lá no artigo 133. Candidato, conversado resolve, tempo. tem que fazer. Então, tem que fazer. Não, mas tem que conversar com o ministro que dá a decisão democrática. Mesmo, tem que ir lá, mas tem que ir. Ué. E a dele vale sobre qualquer outra decisão. E tem que ir Todo lá. o sistema político foi completamente vilipendiado por decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque o Congresso Nacional não está assumindo o papel dele. Aí faz o quê? Dá o poder de legislar para o STF. O sistema tripartido de poder é um sistema de freios e contrapesos. Sim. Se tiver uma pessoa maluca na presidência, você já desregulou o sistema de freio e contrapeso. Se você tem um Congresso Nacional que é enrolado até o pescoço, na figura dos presidentes, inclusive, vocês fiquem de olho na troca da presidência agora. Vai trocar a presidência do Senado e da Câmara dos Deputados. Quem é essa pessoa? Fique de olho, porque essa é a decisão que o povo tem que ficar assistindo. Só para você entender, a Dilma Rousseff, ela tomou mais de 50 processos de impeachment e todos foram engavetados. Mas no dia que ela arrumou uma briga com o Eduardo Cunha, ela caiu. E a discussão dos dois para saber quem era o mais idiota, qual era a discussão? Vamos ver quem cai primeiro. Os dois caíram, os dois. Deixa eu te ensinar uma coisa, você que é povo. Abra seus olhos na troca de presidência das duas casas legislativas agora. E eu vou valendo o que você quiser. Todo mundo que está cotado para assumir a presidência, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, está enrolado até o pescoço com processos judiciais. Você acha que tem algum louco megalomaníaco no Supremo que está se achando acima do Brasil de Então, tudo? como o sistema de freio contra peso está fazendo isso, a Corte assumiu uma postura e eu vou repetir. Ela precisa voltar e deixar de ser politizada, porque não é uma Corte que é política. E tem que abrir mão dessa legislação. A legislação, o poder de legislar é do Congresso Nacional. Tem que levantar caras como o Nicolas, como o Cleitinho, que é lá o senador da República. Pra quê? Pra pegar eles de volta. Briga enquanto é tempo. Porque o Senado tá se curvando e a presidência hoje tá se curvando pra isso. Mas eles estavam aqui em cima do caminhão, que é a solução que você tem hoje. Ótimo. Só que só tem 1, 2, 3, 4, 5. Nós precisamos, são 513 deputados e 81 senadores. Você não acha que esse era o momento de estar em cima desse caminhão? O caminhão não resolve lá no parlamento. Não, mas eu tenho que fazer alguma Se tivesse 100 milhões de pessoas na rua, a viagem vamos pra, lá. Por exemplo, a El Não, Salvador. isso aí eu tô numa campanha política. Eu não tenho que fazer isso. Eu não sei o que você tá pegando nisso, só que o detalhe. Não eu tô pegando a realidade brasileira. Você tem que ir lá para a porta do parlamento agora. Você que está pedindo isso. Não, eu tô te falando. Não, o prefeito. A solução está no parlamento. O prefeito da cidade é da cidade. Não, vamos lá não, já estamos voltando. Presta atenção. Não, deixa eu responder. Seguinte, a pressão aconteceu dia 7. Primeiro? Deixa eu terminar a resposta. Tá bom, então vai lá. Vamos lá. Eu vou lhe dar esse tempo. Vamos lá. Obrigado por você ter me dado esse tempo. Aqui. Nossa, que bom que você me deu tempo. Eu já estava com tempo. Não, mas eu estava fazendo a pergunta. Não, você está atrapalhando a resposta. Aí não vai ter tempo para nada se a gente ficar nessa. Então, deixa eu terminar. Então vamos lá. Você... Não, eu já estou à vontade. É o seguinte, só um pouquinho. Eu tenho hoje um poder que está sobre os outros. O que acontece? Nós precisamos, se é isso que você está querendo fazer, a gente tem que ir lá para o parlamento hoje, agora. Hoje é que dia? É terça-feira? Hoje é terça? Então é lá, o expediente dos deputados, tem que marcar e pôr pressão lá. É só isso. Está na mão deles. Quem tem competência para fazer isso não é um jornalista, não é um candidato a prefeito. Você não entendeu isso até agora. É o parlamento. O parlamento está tão fraco que está precisando de um jornalista cobrar um candidato à prefeitura para resolver um problema. Candidato. O parlamento está fraco. O parlamento precisa de força. Para quê? Convoque as pessoas na porta do parlamento. São 513 deputados. E aqui vai um recado. Parlamentares, políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal só tem medo do povo. Ninguém afina para nada, nem para cadeia, nem para nenhum tipo de ameaça, mas o povo. Se vocês realmente querem fazer isso, tem que ir para a porta do parlamento e pôr pressão naqueles 513 deputados, que o parlamento já baixou a cervical faz muito tempo. Sim. É aí que está a verdade. Está respondido, né? Vamos para a Branca, por favor. Duas das maiores preocupações na cidade, além da segurança, claro, é saúde e educação. O senhor falou da educação e também disse que pretende zerar a fila dos exames com relação à saúde. Eu queria saber como fazer isso e também outros projetos nessa área. Vamos lá, para zerar isso. Se a gente tivesse numa pandemia, o que a gente ia fazer? A gente ia abrir hospital de campanha. A gente iria pedir o Conselho Regional de Medicina ou Nacional para fazer a liberação da telemedicina, como foi na pandemia. A gente está com quase 500 mil pessoas na fila. E se ela não fizer a cirurgia, ela vai necrosar. Isso para mim é uma pandemia a nível municipal. Tem muita gente, estive no Hospital da Criança e do Adolescente, eu vi gente da Venezuela, gente da Bolívia, e a gente pode receber todo mundo, só tem um detalhe.
Por que a gente não fechou parceria com outros hospitais? Por que a gente não faz mutirão? Por que a gente não faz hospitais provisórios para zerar isso? Tem o dinheiro, mas falta disposição. Quando eu fiz o compromisso não é igual ao do Boulos, que fala que vai zerar colocando o nome bonitinho na popa. Não. É em 18 semanas que nós vamos fazer. Primeiro compromisso meu é salvar a gente. Primeira coisa que nós vamos fazer. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars,